reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. No intervalo anterior, pouco antes, começamos a julgar os 55, item 55, mas saiu para tá em vista coletiva de mesa. Então, nesse ato, até porque utilizando a faculdade prevista nas portarias do CARF, que regem as sessões virtuais, nós vamos começar já o julgamento, o julgamento da pauta de amanhã, tá? Que são processos de imposto de renda da pessoa física. Começar pelo item 56, que tanto ele quanto os próximos são da relatoria do Dr. Mário Hermes. Quem eu já passo de imediato a temática imposto de renda da pessoa física e depósitos bancários, primordialmente. Então, eu passo a palavra para o Dr. Mário. Por favor, doutor. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente a todos. Item 56 da pauta, o contribuinte é o Luiz Gonzaga Del Corso. Trata-se de lançamento do imposto de renda da pessoa física decorrente de omissão de rendimentos por depósitos bancários. Eu estou lendo aqui o parte de destaque. Conforme o TVF, devidamente intimado para comprovar a origem dos valores e crédito de depósito sobre conta corrente, apresentou ao fiscalizado o expediente onde afirma que são provenientes de compras e vendas de bovinos efetuados em meu nome, assim não tendo como comprovar a origem dos depósitos nem identificar os devidos depósitos. O contribuinte apresentou impugnação da exigência, onde alega nulidade de processamento de defesa por falta de instrução documental do auto de infração pela falta de dados da devida apuração e investigação dos depósitos efetivados nas contas do impugnante. Os principais argumentos de defesa eu estou reproduzindo aí no relatório do julgamento de piso e eu vou voltar a eles por ocasião do voto. A impugnação foi considerada improcedente, tempestiva e julgada improcedente. Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado ratifica todos os argumentos de defesa articulados à impugnação, no sentido de nulidade do auto de infração, do licenciamento de defesa e no mérito da improcedência do auto de infração. Afirma que os depósitos não geram presunção de renda para o sujeito pacífico, que caberia a fiscalização aprofundar seu poder investigatório, a fim de demonstrar que os depósitos representam efetivamente rendimentos. Supletivamente, caso mantida a autuação, requer o afastamento da pretensa multa gravada, que afirma aplicada no percentual de 150%, uma vez que não teria restado provada a ocorrência de evidente intuito de fraude. Os principais argumentos de defesa, eu reproduzi só o começo aqui, o recorrente foi autuado por omissão de receitas econômicas fiscais do ano 2007, onde informou apenas como renda a quantia de 55 mil, e teve depósitos bancários em contas no valor de R$ 3.879.756. Contudo, os depósitos não comprovam o aferimento dos rendimentos, se transações comerciais. Dessa forma, deve ser julgado improcedente o auto, pois não fundamentou correto e devidamente o auto, impossibilitando assim que a recorrente possa fazer a sua defesa de forma clara e concisa, sendo certo ainda que todas as informações prestadas ao fisco na ocasião da elaboração da declaração do imposto de renda referente ao ano 2007 estão corretas. Eu vou passar diretamente ao voto agora, que aí eu volto a esses argumentos. O recurso é tempestivo e, antes de iniciar a análise, eu já estou aqui advertindo que as decisões administrativas judiciais que ele traz aos autos não são opostas, né, não são vinculantes. Alega o autuado a nulidade do lançamento sob o argumento de licenciamento de seu direito de defesa, de que os depósitos não geram presunção de renda e que caberia a fiscalização aprofundar seu poder investigatório para demonstrar que os depósitos apresentam efetivos rendimentos. Entendo que a autoridade julgadora de piso, analisando esses mesmos argumentos, fundamentou as decisões nos seguintes termos, de forma acertada. Primeiramente, não há que se falar em nulidade de autuação quando os requisitos previstos no artigo 10 foram observados. Dessa forma, de se rejeitar a alegação do licenciamento de defesa, quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados, estão prevendo nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecido ao litigante, seja durante o curso da ação, seja na fase da impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas de que ele diz a autuação. Cumpre reprisar que o auto de infração se retira das formalidades legais previstas no artigo 10, e aqui eu reproduzo o artigo 59 também do PAF, né, o decreto 7235, e fala das nulidades que não estão presentes. Faço assim
não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento sem razão o recorrente quanto à arguição de nulidade. Mérito. Para melhor entendimento do tema, conselho de omissão de rendimento, eu estou reproduzindo aqui um acordo que eu sempre trago, que trata da omissão de receita, fazendo um histórico, né? E mostrando que tem que ser demonstrado de forma individualizada. Cito a súmula CARF 26, né, que é a presunção do artigo 42 dispensa o ofício de comprovar o consumo da renda, e não sendo comprovada a origem, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como tributáveis e omitidos da declaração de ajuste anual. Tanto na impugnação do recurso, ordem e apreciação, limite-se o recorrente a alegações sem quaisquer elementos que justificassem as omissões apuradas. Deve ser pontuado que é necessária a individualização em relação entre cada um dos depósitos e suas alegações de origem, diferentemente da tese defendida pelo recorrente, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, ônus do qual não se desenvolveu, baseado no fato em que não foi demonstrada a necessária individualização em relação entre cada um dos depósitos e suas potenciais origens, entendo pela manutenção do lançamento. Muda de ofício do percentual de 75. É questionado o percentual da multa aplicada, sob o argumento de que somente seria aplicável quando houver intuito de fraude, de forma que faz, ausente de qualquer prova, a imposição de multa qualificada deveria ser afastada integralmente. A presente notificação foi lavrada em fase da constatação do não recolhimento do IRPF e foi aplicado o artigo 44, inciso 1º. Tal preceito normativo estabelece que, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferente do imposto. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata. Situação essa caracterizada no presente lançamento. Não há qualquer subordinação à constatação de dolo, fraude ou simulação, para efeito de aplicação de tal multa no percentual de 75, sendo equivocado o entendimento do contribuinte. Aliás, no recurso apresentado, o autuado se refere a um suposto percentual da multa de 150, aplicado na autuação. Percentual esse que não se coaduna com a realidade do lançamento. Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, sendo a atividade vinculada, e uma vez prevista a hipótese creditadora de sua cobrança, deve ser mantida. E, no final, ele pede que as intimações sejam endereçadas ao patrono, que eu também estou afastando com base no regimento interno do CARF. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe provimento. Ok, colegas, alguma dúvida? Essa votação, então, Martim. Acompanho, relator. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Com o relator. Também com o relator. Então, ficou 56, negar provimento. Vamos passar ao item 57, doutor Mário. Obrigado, presidente. Também o contribuinte, item 56, Maria de Cássia Busato Salles, e a atuação relativa a depósitos bancários de origem não comprovada. Exercícios de 2007, 2008 e 2009. O lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada. Esclarece a autoridade lançadora que, de posse dos extratos bancários, foi procedida a exclusão dos valores relativos a resgate de aplicações financeiras e estorno de devoluções de cheques, que puderam ser identificados. Foi elaborado um novo termo de intimação, sendo a contribuinte instada a comprovar a origem dos depósitos. Em atendimento à intimação, a Secretaria informou que sua movimentação sobre a movimentação bancária decorrer exclusivamente de recursos de seu cônjuge. Recursos esses advindos da atividade rural exercida pelo seu cônjuge, juntamente com o irmão, e se limitou a apresentar cópias de notas fiscais da atividade rural em nome de Luiz Fernando Salles, irmão do cônjuge da autuada. Foi elaborada nova intimação, onde novamente foi requerida a fiscalizada a efetiva comprovação da origem de cada crédito efetuado em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que fosse coincidente em data e valor. Em resposta, a intimada apresentou os mesmos argumentos a declinados no expediente anterior, sem quaisquer outros documentos. Sendo o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde alega dificuldades financeiras deram do cônjuge frente ao vultoso valor do lançamento. Citando o jurisprudente do STJ, advoga que a movimentação financeira por si só não daria suporte ao lançamento. Afirma que, sem a demonstração de que o contribuinte haja aumentado o seu patrimônio ou tenha comprovado gastos incompatíveis, não há a falar em tributação.
Acrescenta que o governador financeiro decorre de atividade agrícola desenvolvida pelo seu cônjuge e que as receitas agrícolas do seu marido, mais os recursos decorrentes das vendas de patrimônio, mostrariam consistência com a movimentação bancária. Não atentou, mas para isso não se atentou à auditoria fiscal. Complementa que os depósitos bancários foram mercê de presunção considerados com rendimentos tributáveis. Forçoso seria também, em sede de presunção, levar em conta que eles decorreriam não de qualquer outra atividade, mas da rural, que é ordinariamente por ela desenvolvida. Nesse caso, a tributação devia ser taxada a 20%. A impugnação foi considerada tempestiva e julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento. Foi apresentado recurso voluntário, onde a autuada ratifica todos os argumentos de defesa articulados em impugnação. Eu não vou repeti-los aqui, porque eu já fiz uma leitura rápida. E aí eu passo para o voto, presidente. O recurso é tempestivo. Estou novamente advertindo que as decisões judiciais não são vinculantes, né? No recurso apresentado, há recorrentes limites a repetir os argumentos de defesa apresentados da impugnação e requerer a apreciação dos fundamentos nela deduzidos, assim como o reexame de todos os elementos dos autos. Em que pese os argumentos contrários, eu entendo que o tema foi acertado e exaustivamente analisado no julgamento de piso, calcado nos seguintes fundamentos. As presunções legais também são chamadas de presunções jurídicas, dividem absolutas e tal. A própria lei quem define como missão de rendimento a lacuna probatória de origem. É função do fisco, a questão das provas, a comprovação de origem. Arbitramento. Em face da alegação da impugnante que não havendo elementos no caso para a tributação com base no lucro efetivo da unidade rural, o caso seria de se aplicar o fator de 20%, previsto na legislação, sobretudo porque o arbitramento deve, em qualquer hipótese, ser feito segundo o critério mais favorável ao contribuinte. Temos que repetir que não trata o presente auto-satisfação de lançamento efetuado por arbitramento, mas sim com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430, através do qual o legislador estabeleceu a partir da referida data uma presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos. Ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logar comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza. Portanto, não há que se falar em critério menos ou mais rigoroso, mas sim presumir como rendimento os valores de créditos e depósitos de origem não comprovados. Aqui eu cito a súmula CARFO número 29 também, na minha decisão, né, no voto, que fala da presunção. Então, não sendo comprovado a origem dos depósitos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos. Afirma recorrente que devendo assim tributar, ocorre que relativamente às alegações não foi apresentada documentação comprobatória da atividade rural, de forma individualizada, conforme termo de intimação. Para a comprovação de suas alegações, deveria haver a perfeita vinculação entre os depósitos propriamente disso e o fato econômico que, em tese, originou os créditos. Dos anos documentos apresentados, ainda na fase da auditoria fiscal, verificou-se que, após reiteradas solicitações, não foram comprovadas as origens dos recursos utilizados nas operações listadas em anexo aos termos de intimação fiscal. E tampouco a contribuinte não se desincumbiu do ânimo de comprovar a alegação de que os valores seriam oriundos da atividade rural exercida pelo seu cônjuge em parceria com o irmão. Apesar de devidamente advertida quanto à ausência de documentos comprovatórios, no recurso apresentado, limitou-se às mesmas argumentações sem vedação de elementos que efetivamente as comprovavam. Caberia, assim, ao autuado instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar com documentação hábil suas alegações. Entretanto, não foram apresentados documentos que comprovem a origem dos recursos, o que autoriza a aplicação da hipótese do artigo 42 da Lei 430. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar o provimento. E colegas? Dúvidas? Martim? Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho o relator. Também acompanho. Então, ficou 57, ficou negar provimento do recurso. Item 58, por favor, Mário. Obrigado, presidente. Item 58 é o contribuinte Jonas Raptreuter.
também decorrente de omissão de remendos de depósitos bancários de origem não comprovada. O exercício 2007, de acordo com o termo de verificação fiscal, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos, tendo em vista que o contribuinte devidamente intimado não comprovou a origem dos recursos. Consta nas folhas 131 e 37, incorporado ao TVF, o anexo 5º, consolidação dos depósitos bancários, estouros e devoluções, sendo informado que o contribuinte não apresentou declaração de EPF no exercício objeto do lançamento. Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação, onde alega que os valores retratados no auto estariam em total descompasso com a realidade, não merecendo prevalecer, porque não retrata obrigação tributária, mas um enriquecimento sem causa da Receita Federal, cujos valores pretendidos não possuem qualquer respaldo na realidade dos fatos. Citando doutrina, julgado, extinto, conselho contribuinte e os princípios da tipicidade e estrita legalidade, afirma não haver no presente fato, no mundo real, que dê causa ao nascimento da obrigação tributária, e que fazer incidir imposto sobre a renda calcada em movimentação financeira seria ferir gravemente tais princípios. Acrescenta que os depósitos em sua conta corrente seriam provenientes de operações de troca de cheques e empréstimos, sendo sua conta utilizada para compensação dos cheques e recebimento de valores de empréstimo que realizava, realizando operações com clientes diversos em atividade típica de factoring, empresas de fomento mercantil que realizam troca de distritos diversos mediante o recebimento de um fator, ou seja, de um percentual sobre a operação. Os principais argumentos de defesa, considerando a impugnação, estão relatados no julgamento de piso. A impugnação foi considerada tempestiva e julgada improcedente. Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado ratifica todos os argumentos de defesa articulados em impugnação. Não havia nos autos do processo a evidência de sinais exteriores de riqueza em relação ao recorrente, muito pelo contrário. Haveria sido demonstração inequívoca que não apresenta patrimônio compatível com a renda que estão a lhe atribuir, e no tocante a esse aspecto, seu patrimônio equivaleria à residência onde mora, adquirido através de financiamento, tal. Eu passo para o voto, presidente, que eu volto a esses argumentos que são apresentados aí. Só no finalzinho ele cita doutrina e um julgado da Câmara Superior, afirmando que para que prevaleça as disposições CTN, segundo o qual o fato gerador do IR, a disponibilidade econômica ou jurídica, há que se aplicar de forma criteriosa mediante análise variegada, tendo como norte que a situação do IR está umbilicamente ligada à efetiva renda ou proventos. O recurso é tempestivo. Antes da análise, eu faço novamente aquela advertência que aqui no caso ele alega inconstitucionalidade e tal, eu cito a súmula CARF número 2, que fala que esse conselho não é competente para pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária. E também que as decisões que ele traz aos autos não são vinculantes. Sustenta não haver nos autos evidências de sinais exteriores de riqueza. Ao contrário, haveria sinalização de que não haveria patrimônio compatível com a renda. E que a aplicação do artigo 42 deve ser acompanhada de mais elementos. Aqui eu passo o histórico da legislação que trata da tributação, né, da omissão de rendimentos por presunção de depósitos bancários. Conta com a alegação de que a movimentação financeira e verificação da conta seria proveniente de operação de troca de cheques e empréstimos, sendo sua conta utilizada para a compensação dos cheques e recebimento de valores, realizando operações com cliente diverso, que coincidiria com o giro de uma atividade de factoring. Entendo que o termo foi acertado e suficientemente analisado no julgamento de piso nos seguintes termos: das razões específicas da defesa, das origens de depósitos questionados. Tal alegação do impugnante de que os depósitos que assistiu em operações de factoring não constitui prova a seu favor, por conta desprovida de comprovação efetiva sobre materialização. Com efeito interessado durante a fase de declaração, assim como nessa fase, não apresentou qualquer documentação para comprovação de suas assertivas. Conforme destacado, no excesso extraído da decisão de piso, não foi apresentada qualquer evidência, principalmente documentação comprovatória de eventuais operações de mútuo ou desconto de títulos realizados pelo contribuinte, limitantes a meras alegações. A informalidade dos negócios não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações, exigindo da lei efetiva comprovação por meio de documentação hábil e idônea, para efeito de se eximir da presunção. Ademais, a administração tributária deve ter precauções e exigir provas confirmatórias. Dessa forma, já no ensejo do
já no ensejo da impugnação, deveria ter sido trazido aos autos essas provas. Como não foram apresentados pelo recorrente os elementos necessários para comprovar suas alegações e a responsabilidade que lhe competia, não se sustenta as alegações de que a movimentação financeira verificada em sua conta seria proveniente de operações de troca de cheques e empréstimo como atividade tipo de fé. Repite-se por total ausência de elementos comprovatórios de tal alegação. Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e obtidos da delegação de ajuste final, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser mantido. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito, negar o provimento. Tá sem som, presidente. Obrigado. Colegas, dúvidas? Passar a votação, então, do item 58. Martim? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou na unidade de votos também 58, negar provimento ao recurso. Item 59, interessado Marceliano. Obrigado, presidente. Novamente, Marceliano, item 59, também omissão de remendos, caracterizado de depósito bancário de origem não comprovada, e ela apresenta como tese de defesa sigilo bancário, e questiona também a questão dos juros moratórios. Então, é relativo aos exercícios 2007, 2008 e 2009, e conforme a decisão dos fatos, no termo de verificação fiscal, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas correntes. Consta nas folhas 131 e 137, a tabela com depósito de origem não comprovada, onde são relacionados os créditos e depósitos das contas correntes fiscalizadas relativos ao período objeto da autuação. A contribuinte apresentou impugnação, citando jurisprudência, suscita preliminarmente a impossibilidade de utilização de movimentação bancária para efeito de lançamento de tributos, sob o argumento de constitucionalidade, porque é o sigilo de dados. Na sequência, apresenta tópico intitulado da origem e sucessivas retiradas e retorno da conta corrente impugnante dos mesmos valores, onde afirma que nos termos já informados da fiscalização, na qualidade de empregada de duas empresas, recebeu rendimentos na época devidamente tributados, decorrente das rescisões de seus contratos de trabalho e ações trabalhistas, então ajuizados. Passou então a emprestar referidos valores a amigos, mediante pagamento de juros normais de mercado. Assim, narra que em cada empréstimo os valores eram retirados de sua conta corrente e, após o transcurso do prazo combinado, com o recebimento da restituição do mútuo, voltam para a mesma conta corrente, com os acréscimos decorrentes dos juros, ou, em muitos casos, parcialmente quando os empréstimos eram recebidos parceladamente. Dessa forma, justifica que as entradas apontadas na declaração, como sendo aumento patrimonial, seriam mera circulação do mesmo dinheiro, sucessivamente no giro normal da efetivação e recebimento dos mútuos seguidamente feitos. Ao final, alega ainda a impossibilidade de aplicação da taxa Selic, arguindo não ser legalmente possível a incidência de juros de mora, de juros sobre multa, posto que, segundo seu entendimento, não haveria lei que determine a incidência de juros sobre as multas aplicadas. A impugnação foi considerada tempestiva e julgada improcedente. Foi apresentado recurso voluntário, onde a autuada ratifica os argumentos de defesa, esses mesmos argumentos, impossibilidade de utilização da movimentação bancária, operações de mútuo e a questão da taxa Selic. Passo por voto, presidente. Alegação de nulidade, inconstitucionalidade e impossibilidade de aplicação da Lei Complementar número 105 de 2001 e de utilização de movimentação bancária para efeito de lançamento de tributo. Eu estou aqui citando a súmula CARF número 2, né, que fala que o CARF não é competente para pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária. Alega que teria examinado seu registro se utilizou para lançamento de crédito tributário sem amparo legal, por considerar que no momento de tornado ainda não existia um processo tributário administrativo instaurado. A simples leitura do enunciado do artigo 6º da Lei Complementar 105, reproduzido pela própria contribuinte, deixa clara a correção do procedimento adotado. Verifique que duas são as hipóteses autorizativas do exame dos documentos livres e registros das instituições financeiras, quais sejam quando há processo tributário instaurado ou quando haja procedimento fiscal em curso. Portanto, a existência de PTA instaurado não é a única hipótese ensejadora de acesso a tais informações,
conforme sugere a recorrente, pois também o procedimento fiscal em curso é autorizativo de tal providência. Em todas as requisições de informações ou constando do auto, há expressa menção do procedimento fiscal instaurado, não havendo qualquer irregularidade em tais procedimentos, e aqui eu reproduzo os fundamentos da decisão de piso também. Também é citada pelo recorrente a violação do seu direito à intimidade ou sigilo bancário. Eu estou afastando aqui, também, já é questão bem definida, né? De toda sorte, não há legalidade, nulidade ou regularidade na requisição e obtenção dos documentos bancários, né? Pois, para tanto, há suporte jurídico na Lei Complementar 105, Decreto 3724 e a Lei 10174. E eu cito também o recurso especial aqui do julgamento do Supremo, né? E a tema 225. Questão de mérito. Suscita recorrente que, na qualidade de empregado de duas empresas, recebeu rendimentos e pratica operações de mútuo. Agora eu faço aquele histórico da legislação que trata da tributação de omissão de rendimentos com o depósito bancário, de movimentação financeira, né? E aí deixo claro que o objeto da tributação não foi o depósito em si, mas a omissão representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo utilizado unicamente como instrumento de arbitramento. Cito a súmula número 26, né, que trata dessa presunção. Quanto à alegação que a movimentação verificada decorrer de operações de empréstimo, quando eram concedidos, ocorre que não foi apresentada qualquer evidência, principalmente documentação comprobatória de eventuais operações de mútuo realizadas pelo contribuinte, limitantes a alegações. A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Já no início da apresentação da impugnação, era devido atuar a municiação de juízo com os elementos de prova que entendesse suportar os fatos por ela alegados. Registro que a hora recorrente já foi devidamente divertida por ocasião do julgamento de piso, quando a insuficiência dos provas relativamente às alegações de contratos de mútuos. Aqui eu reproduzo parte do julgamento. Assim como não apresentou os elementos necessários para comprovar suas alegações, não sustentam as alegações de que parte de sua movimentação seria decorrente de empréstimos. Não sendo comprovada a origem do recurso, tem a autoridade fiscal o poder de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos da declaração de ajuste. Jurisprudência sobre a multa de ofício aplicada, eu cito aqui a súmula CARF número 5, né, que fala que são devidos os de mora sobre o crédito tributário. E a questão da taxa Selic também tem previsão legal, né, a Lei 9.430. Pelo exposto, voto por conhecimento do recurso no mérito e negar-lhe o provimento. Ok, doutores. Alguma observação? Dúvidas? Martim, como vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho o relator. Também acompanho. Então, ficou para o 59 também negar provimento. E tem 60 da pauta a favor, doutor. Obrigado, presidente. O contribuinte Luiz Antônio do Prado. Deixa eu só acender uma luz aqui para facilitar. Eu estou ficando escuro. Um minutinho, presidente. Adiantou muito não, mas facilita bom. Luiz Antônio do Prado, também omissão de remendos, caracterizado depósito bancário de origem não comprovada. Tem uma particularidade aqui, mas que não altera, que ele alega que é cotitularidade da conta, mas ele declara, ele apresenta a declaração de imposto sobre a renda em conjunto com a esposa, que ele declara como dependente. E a cotitular da conta seria a esposa, então não se aplica a súmula CAF, que fala que seria tributado proporcionalmente, né? Então, o exercício 2007, o lançamento decorre de acordo com a descrição do termo de verificação fiscal, o contribuinte foi intimado para comprovar a origem dos valores creditados e depositados em suas contas bancárias. Em resposta à tal intimação, o intimado se pronunciou alegando, em resumo, que as saídas de recursos por si só já demonstrariam sua movimentação de recursos próprios, que nem sempre tal movimentação poderia ser comprovada com documentos, que no período fiscalizado não havia aumento patrimonial. Solicitou ainda no intimado que lhe fossem entregues cópias dos extratos bancários.
A vista de tal manifestação foi realizada pela fiscalização nova intimação para comprovação da origem dos valores creditados depositados nas contas correntes, onde também foi esclarecido que as cópias solicitadas poderiam ser obtidas junto à unidade da Receita Federal de sua circunscrição, foi citado aqui DF Camaçari, ou requisitados diretamente nas instituições financeiras. Não houve manifestação do então fiscalizado quanto à nova intimação, e como não restou comprovada a origem dos valores, foi lavrada a presente autuação. O contribuinte apresentou impugnação, onde, após discorrer sobre o procedimento fiscal, suscita sua nulidade, argumentando inicialmente que a movimentação das contas bancárias não teria sido feita apenas pelo titular da conta, mas também, principalmente, por sua cônjuge, co-titular. Afirma que a fiscalização não teria intimado a co-titular das contas, deixando a responsabilidade de comprovação da movimentação apenas sob sua responsabilidade, restando assim prejudicada a sua plena defesa na fase de instrução do auto de infração, por não terem sido ouvidas todas as partes envolvidas. Na sequência, aduz a insubsistência de dados bancários como fundamento para lançamento, citando o artigo 43 do CTN, advoga a necessidade de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e a incompatibilidade da norma que autoriza o acesso da administração tributária à movimentação financeira dos contribuintes e o CTN, a Lei 105, desculpa, e cita a doutrina e invoca o princípio constitucional do não confisco. A impugnação foi considerada tempestiva e julgada improcedente. Foi apresentado recurso onde o autuado ratifica todos os argumentos de defesa articulados em impugnação e rebate a decisão do julgamento de piso, obviamente que não teria sido devidamente apreciada sua alegação relativa à ausência de intimação da co-titular das contas. Portanto, as principais linhas de defesa articuladas no recurso são, aí ele vem repetindo, a movimentação da bancária da co-titular e tudo mais que foi apresentado, e eu volto por ocasião do voto. Eu só vou ler o que foi destacado aqui em negrito. Não foi observado pelo fisco também que a movimentação das contas bancárias não foram feitas apenas pelo titular das contas, mas também, principalmente, por Hortência, co-titular, que, por não ter me ajudado em nada na comprovação dos depósitos, me deixou impedido de responder plenamente às intimações. O fisco, por sua vez, não intimou a referida pessoa que efetuou a maioria das movimentações bancárias, deixando a responsabilidade somente para minha pessoa, impedindo minha plena defesa. A DJ, órgão de julgamento de primeira instância, dentre todas as alegações da contestação, relegou essa ao descaso, não se pronunciando de forma clara sobre o assunto de bastante relevância, que é a fonte fática das alegações da Fazenda para atuar o contribuinte. Passo para o voto, presidente. Alegações de nulidade, inconstitucionalidade e impossibilidade de aplicação da Lei Complementar 105 e de utilização de movimentação bancária para efeito de lançamento de tributo. Aqui eu estou citando inicialmente a súmula CARF número 2, né, que fala que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a possibilidade de lei tributária, e também que as decisões administrativas judiciais que ele traz aos autos não são vinculantes. O que se refere às alegações de defesa e de nulidade, alegações de nulidade do procedimento, conforme já expressou a decisão recorrida, no procedimento fiscal, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência. Artigo 14 do Decreto 70.235. É a chamada fase contenciosa, não podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializar a própria exigência fiscal, por intermédio de auto-infração, notificação do lançamento. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária que busca obter elementos que demonstram a ocorrência do fato gerador. Relativamente às nulidades, suposto essencialmente direito de defesa, analisando os autos, verifica que todos os documentos que embasaram a autuação foram juntados ao processo, incluindo as planilhas de diferença apuradas e os extratos bancários. Também é fato que tais documentos encontravam-se à disposição do contribuinte, inclusive para extração de cópias. Assim como o lançamento do crédito tributário foi efetuado observando o disposto na legislação, onde é com clareza a regularidade apurada, citado enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e do juros de mora, tendo sido oportunizado ou autuado desde a fase de tutoria, passando pela impugnação e recurso, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e defesas que afastassem a presunção de omissão de rendimentos. Especificamente quanto à afirmação de que a autoridade julgadora de piso não teria sequer se manifestado a respeito de suas alegações relativas à ausência de intimação da co-titular, é pertinente a reprodução de parte do julgamento de piso, onde será demonstrado que, diferentemente do afirmado, é tratado expressamente tal nulidade.
Nulidade do procedimento fiscal do auto de infração. O auto de infração, não existe comprovação nos autos ocorrente de quaisquer das hipóteses previstas para a declaração da nulidade. Entendo que excede um segundo titular nas contas bancárias mantidos pelo autuado em diversas instituições financeiras, por si só, não é causa de nulidade do procedimento, tampouco do lançamento. Ademais, quando o nomeado, co-titular, Hortência, vem a ser exatamente seu cônjuge, que foi, inclusive, relacionado à declaração de ajuste anual fiscalizada na condição de dependente do autuado. O impugnante não se desincumbiu do ônus de identificar em qual conta corrente a existência de um co-titular teria lhe causado algum prejuízo para a elaboração de sua defesa. Tampouco identificou quais lançamentos não seriam de sua responsabilidade direta. Formulou, pois, uma negativa genérica e abstrata. Examinando os diversos extratos bancários apresentados pelo contribuinte à auditoria, verifica-se que apenas um deles indica a possível existência de outro titular. Os demais não apresentam nenhuma informação compatível com tal alegação. Nos termos do decreto 3.000, artigo 8º, os cônjuges podem, de fato, optar pela tributação em conjunto. Nesse caso, o imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos de outro cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante e o cônjuge declarante pode pleitear a dedução do valor a título dependente relativo ao outro cônjuge. Assim, tendo o contribuinte optado por formular sua declaração para o ano calendário 2006 em conjunto com seu cônjuge, torna-se relevante, no caso, o fato de uma das suas contas correntes ser titularizada não somente pelo impugnante, mas também por seu cônjuge, pois os rendimentos dependentes supostamente transitados pela citada conta corrente deveriam também ter sido ofertados à tributação na declaração em comento e, portanto, integram a base de cálculo objeto do lançamento efetivado pela auditoria fiscal. Não é por demais lembrar que durante o procedimento fiscal, conforme o termo de início, a auditoria fiscal intimou o contribuinte a apresentar os extratos bancários de estruturalidade, bem como de seu cônjuge dependente. Em nenhum momento do procedimento, segundo se depende dos registros nos autos desse processo, o impugnante alegou dificuldade ou impossibilidade em obter esclarecimentos quanto a este ou aquele lançamento em suas contas correntes. Muito menos que tal dificuldade estaria associada à falta de colaboração do seu cônjuge dependente de sua declaração de ajuste. Ao contrário de sua manifestação apresentada durante o procedimento, o autuado, embora lacônico, afirmou inequivocamente que as movimentações financeiras correspondiam a recursos próprios, malgrado se declarasse incapaz de comprovar a origem dos recursos transitados de suas contas bancárias. Não bastasse tudo isso, entende que descabe falar essencialmente de defesa, antes da formulação do exercício fiscal. É inequívoco que o procedimento transcorreu dentro da estrita legalidade, tal. Conforme demonstrado no julgamento de PIS, a entrega da declaração de IRPF em conjunto trata de uma opção colocada à disposição do contribuinte pela legislação tributária de regime do imposto. Entretanto, tendo o sujeito passivo optado pela apresentação de IRPF em conjunto com o seu cônjuge, torna-se relevante, no caso, o fato de uma ou mesmo todas as suas contas correntes serem em conjunto com a esposa, pois os rendimentos dependentes, supostamente transitados pelas contas correntes, deveriam também ter sido ofertados à tributação ou declaração em comento, e, portanto, integra a base de cálculo, objeto do lançamento efetuado pela auditoria fiscal. O tema relativo à movimentação de conta com a titularidade não é estranho esse conselho, acima CAF número 29, que, conforme o comando VB simular, a necessidade de intimação do co-titular somente se torna premente na hipótese de apresentação de declaração de rendimentos em separado por parte do titular da conta corrente, situação que não se amolda ao presente caso, posto que é apresentada a declaração em conjunto pelos cônjuges. Sem razão, portanto, a alegação de nulidade decorrente da falta de intimação do co-titular das contas. É suscitada pelo regulamento a violação do seu direito de intimidade ao sigilo bancário, assim como a impossibilidade de utilização de movimentação bancária para lançamento de tributos. Aqui eu já cito a forma CAF número 2, né, que não permite a apreciação de inconstitucionalidades genéricas, né? De todas sortes, não há ilegalidade, nulidade ou irregularidade não é requisição. Eu cito aqui a Lei Complementar 105, junto com o Decreto 3724 e a Lei 10.174, e a decisão do Supremo, né, o tema 225, que fala que o artigo 6 da Lei Complementar 105, que permite o acesso à requisição de movimentação financeira pela administração tributária, não ofende o direito ao sigilo bancário. Passo para o tópico seguinte, que é a omissão de rendimentos, caracterizado de depósito bancário com origem não comprovada, advora o recorrente, a impossibilidade do lançamento com base sobre a movimentação financeira sob vários argumentos, tais como quebra de sigilo sem autorização, não ocorrência do fato gerador da obrigação, o lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador, impossibilidade de lançamento baseado em depósitos bancários,
e, cabendo a situação, provar a ocorrência da omissão. Faço aqui o histórico da legislação que trata dessa tributação. Cito a súmula CARF número 26, que fala que a presunção do artigo 42 dispensa o fim de comprovar o consumo de renda. E, continuando, ocorre que, embora deve ser intimado para comprovar, mediante documentação idônea à origem dos recursos creditados, preferiu o contribuinte manter-se inerte ou apresentou argumentos evasivos, suscitando nulidades e questionando a validade do procedimento fiscal. Registro que o recorrente foi devidamente advertido quanto às implicações resultantes do não atendimento das intimações para comprovação da origem dos recursos. Assim como não apresentou os elementos necessários para comprovar suas movimentações, tem a autoridade o poder e dever de considerar os valores depositados como rendas tributáveis, devendo ser mantido o lançamento. Finalmente, quanto à argumentação de que o presente lançamento teria natureza confiscatória, haja visto os valores envolvidos, prática essa que, segundo seu entendimento, iria de encontro ao princípio do não confisco, mais uma vez, eu estou... peço vênia para, mais uma vez, me reportar ao Supremo Tribunal de Piso, onde foi assentado que a análise de sua suposta violação à Constituição da República implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado à administração tributária. Ante todo exposto, voto conhece do recurso no mérito negar-lhe provimento. Ok, colegas. Opa, dúvidas? Ok. Martim, como voto? Acompanhar o relatório. Também vou acompanhar o relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Alguém podia esclarecer o que ocorreu nesse momento? É porque eu tô com um gato filhote, e aí ela me é estranho, deu uma tá marcando ela, mas eu prometo à Sociedade Protetora de Animais que ela tá bem. Então tá. Eu também vou acompanhar, então ficou negar provimento por unanimidade no item 60. E vamos a 61. Obrigado. Item 61, Pedro Rangel da Silva é o contribuinte. Mais uma vez, omissão de rendimentos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. O imposto sobre a renda da pessoa física relativo ao exercício de 2007. E eu peço vênia para a reprodução de parte da discussão constante do áudio de fração, por ser relevante para o presente caso. A emissão do presente da situação originou do procedimento fiscal efetuado junto ao contribuinte Ezequias Paranhos da Silva, mediante o MPF tal, onde constatamos que o contribuinte Pedro Rangel, esse agora, objeto do presente atuação, manteve contas bancárias conjuntamente com o contribuinte Ezequias. O contribuinte Ezequias foi intimado a apresentar os extratos bancários com a movimentação diária, efetuada no período de 2006, exercício 2006, referente a todas as suas contas, de aplicações financeiras e poupança. Apresentou parte da documentação solicitada, esclarecendo quais das contas do ano calendário 2006 foram mantidas individualmente e em conjunto com outros contribuintes, bem como alegando que, embora tenha solicitado todos os extratos, as instituições financeiras afirmou que precisaria de um maior prazo para fornecer os documentos solicitados pela fiscalização. Conforme a análise dos documentos fornecidos pelo contribuinte e pelas instituições financeiras, constatamos que o contribuinte manteve contas com o Pedro Rangel no ano calendário 2006. Diante de tal fato, solicitamos a emissão do MPF de diligência relativo ao contribuinte para os quais o contribuinte Ezequias manteve contas conjuntas no ano calendário 2006, visando efetuar diligências para a coleta de informações e subsídios a fim de dar continuidade ao procedimento fiscal. Com base nos extratos fornecidos, foram elaboradas planilhas contendo os valores creditados e depositados nas contas correntes de poupança do contribuinte Ezequias, bem como do contribuinte Pedro Rangel, os qual manteve contas conjuntas com o contribuinte Ezequias, excluindo-se das planilhas os valores decorrentes de transferências intercontas do próprio contribuinte e também aqueles que, pelo seu histórico, foram identificados como decorrentes de empréstimos, resgate de aplicações, estornos, coberturas, devoluções de cheques similares. Foram emitidos os termos de intimação fiscal, endereçados aos contribuintes Ezequias, Pedro Rangel e Jorge Paranhos. Os contribuintes Ezequias e Pedro Rangel protocolaram documentos que foram entregues no alegaram que os valores creditados constantes das planilhas recebidas, além dos rendimentos isentos ou tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva, tiveram sua origem na atividade rural efetuada conjuntamente entre Ezequias, sua mulher Odila, e seus irmãos Jorge Paranhos e sua mulher Luzia, e Pedro Rangel,
e sua mulher Roseli, compreendendo a atividade agrícola, especialmente a produção e venda de plantas ornamentais, cultivo de flores e produtos de viveiros, através do imóvel rural denominado Sítio Três Irmãos. Eu aumentei, espera que eu pedi. O imóvel é denominado Sítio Três Irmãos. Espera que eu me perdi, que eu fui aumentar o tamanho da letra. Imóvel denominado Sítio Três Irmãos. Em suas alegações, o contribuinte Ezequias também menciona que, conforme acordo efetuado com os referidos irmãos, possui 40% da receita da atividade, cabendo aos demais irmãos, o Jorge e o Pedro, percentual de 30% para cada um. Alegações também reiteradas pelo contribuinte Pedro Rangel. Mediante os fatos relatados, foram emitidos termos de intimação solicitando a apresentação do livro caixa e comprovante de despesa dos estabelecimentos denominados Sítio Três Irmãos. Em entendimento protocolizado tal, os contribuintes apresentaram o livro caixa, número 2, acompanhado dos respectivos comprovantes de despesas do ano 2006 e talões de notas fiscais de entrada de produtor rural, modelo 4, do estabelecimento Sítio Três Irmãos, conforme relações de notas fiscais constante do termo de devolução de documentos. Tentamos vincular os valores da nota fiscal de entrada de produtor rural apresentados com os valores dos créditos apurados com origem não comprovada. Entretanto, foi impossível identificar algum valor no cotejamento efetuado. Nenhuma nota foi identificada dos valores apurados. Após a análise dos documentos apresentados, constatamos que foi lançado no livro caixa apresentado a receita bruta anual de R$ 1.190.000. Também constatamos que os comprovantes de despesa apresentados estão todos lançados no livro caixa com os valores idênticos. Entretanto, as notas fiscais não foram lançadas no livro caixa, com o respectivo número, nome do adquirente, data de emissão, valor sendo lançados somente os totais das respectivas notas. Em decorrência dos fatos narrados, foram emitidos termos de intimação, onde foi solicitado que fosse efetuada a vinculação entre as notas fiscais emitidas e os valores creditados nas respectivas contas, sendo elaborada nova planilha com os valores previamente numerados de 001 a 770, a fim de facilitar a vinculação por parte dos contribuintes, também com relação aos valores lançados na pessoa física entregue pelo contribuinte relativo ao ano calendário 2006, onde o contribuinte Pedro Rangel declarou a receita bruta anual da atividade rural de R$ 172.000, tendo em vista que o total do valor da receita bruta anual da atividade rural lançado no livro caixa apresentado foi de R$ 1.190.000. Em resposta, os contribuintes apresentaram um novo livro caixa, onde foram lançadas as notas fiscais que não haviam sido lançado no livro caixa apresentado em 2010, em 21/6/2010, isso aí foi em setembro. E reiteraram que os valores creditados, depositados, tiveram sua origem na atividade rural e que os valores declarados a título de receita bruta anual da atividade foram calculados de acordo com os percentuais estabelecidos através de acordo entre os contribuintes, cabendo 40% para Ezequias, 30% para Jorge e 30% para o Pedro Rangel, sendo que, por serem casados, declaram 50% do valor da receita bruta anual apurada após a aplicação dos percentuais já mencionados. O contribuinte Ezequias não comprovou a origem dos valores creditados em sua conta, sendo emitido o correspondente à infração. Dando continuidade ao procedimento efetuado junto ao contribuinte Pedro Rangel, foi emitido o termo de intimação. Esse é o que a gente está julgando agora. Foi emitido o termo de intimação fiscal, onde o contribuinte foi comunicado o encerramento do MPF diligência e abertura do MPF fiscalização. Foi emitido o termo de intimação solicitando a apresentação dos extratos bancários das contas mantidas individualmente pelo contribuinte Pedro Rangel. Em atendimento, o contribuinte apresentou os documentos. Mediante os documentos, foi emitido o termo de intimação fiscal e, em atendimento, o contribuinte apresentou documentos repetindo as mesmas alegações. Foi emitido novo termo solicitando novas informações. Apresentou o documento de folha 386. Ficaram a evidenciar os seguintes fatos: que o contribuinte não comprovou a alegação de que os valores oriundos da atividade rural eram depositados em uma das contas bancárias e, posteriormente, era efetuada a partilha com depósito nas contas individuais de cada sócio, na proporção de 40%, 30%, 30%. Que o valor total da movimentação financeira a comprovar, apurado em todas as contas bancárias envolvidas, perfaz valor total de R$ 3.474.506, valores distantes se comparado com o valor da receita bruta da atividade rural apontada, que foi de R$ 1.190.000, conforme livro caixa. E o contribuinte, quando intimado para efetuar a vinculação,
entre as notas e os valores apurados a título de depósito e créditos, alegou não ser possível efetuar a vinculação solicitada. Considerando que, após reiteradas solicitações, não foram comprovadas as origens dos recursos utilizados nas operações listadas em anexo ao termo, agrupados em ordem cronológica, se caracterizam, portanto, como omissão de rendimento no seno do artigo 42 da 9430. O contribuinte apresentou impugnação da exigência, onde suscita preliminar de nulidade para o cerceamento de direito de defesa, sob argumento de que não teria anexado a via do auto de infração que recebeu as planilhas anexas, referenciadas na autuação, assim como nenhum demonstrativo de como teria sido apurada a base de cálculo ou base imponível da exação fiscal. Os principais argumentos de defesa, enquanto relatados no acordo, nos seguintes termos. Eu vou pedir licença para não ler, que eu vou voltar a eles por ocasião do voto. A impugnação foi considerada tempestiva e julgada improcedente no julgamento de piso. Foi apresentado recurso onde são ratificados todos os argumentos de defesa articulados na impugnação. Eu passo para complemento afirmando que não poderia a fiscalização simplesmente valer os extratos bancários, compulsar os depósitos sem verificar nem diligenciar para apurar a verdade só de efetuar o lançamento de tais depósitos. Concluindo que, nesse sentido, especialmente quanto à aplicação do artigo 42, não procede a autuação, visto que o procedimento fiscal negligenciou a imprescindível comprovação da utilização dos valores como renda consumida. Passo por voto, presidente. As alegações de nulidade do julgamento. Aqui eu estou fazendo aquela advertência que as decisões que ele traz aos autos não vinculam a decisão. Aduzo recorrente, que a nulidade do lançamento, por licenciamento do direito de defesa. Afirma que consta na descrição dos fatos que teriam sido anexados agrupados em ordem cronológica planilhas discriminativas. Entretanto, não teria recebido tais planilhas. Assim, não sabe e não teria como saber como se apurou os valores considerados. Complementa ser totalmente estranhos os valores tributáveis constando o auto de fração no total de 1.200.000, restando prejudicado a análise e conferência dos valores ditos tributáveis, fato que tende a dar a pretensão do seu direito de defesa. A simples leitura do auto de fração deixa claro o fato de que efetivamente consta nas folhas 399 a 404, justamente a decisão dos fatos de enquadramento legal, onde se encontra pormenorizadamente escrito todos os passos do procedimento de diretoria fiscal que redundaram no presente lançamento. Quanto à base imponível, essa se encontra claramente descrita nas folhas 405, 7 e 8. Ainda no auto de infração, expressa a advertência na folha 406 de que fazem parte do presente auto de infração todos os termos demonstrativos anexos e documentos nele mencionados. Ainda sobre tais alegações, é oportuna a reprodução de fundamento de decisão de piso, né? Que ele defende isso também. Analisando os autos, verifica que o impugnante, antes da cena do auto de infração, já havia recebido as planilhas contendo os depósitos bancários de origem não comprovada para os justificados, como pode ser observado nos termos de intimação e reintimação fiscal de folhas 128 e 129. A 129, 155, 156, 270, 282 e 367 a 388. O fato é que não só o contribuinte recebeu as planilhas, mas também as demais. O fato é que não só o contribuinte recebeu as planilhas, mas também os demais envolvidos na ação fiscal. Ou seja, os seus irmãos Jorge e Ezequias, de acordo com o termo de intimação. Além disso, o auto de infração apenas confirmou na folha 404 que as planilhas já tinham sido entregues ao contribuinte por meio do termo de intimação e que, junto ao mesmo, estavam novamente sendo encaminhadas as planilhas em ordem cronológica. Dessa forma, não há como se cogitar que o autor não teria tomado conhecimento dos depósitos que foram tributados. Ademais, não existe no processo qualquer elemento de prova capaz de lastrear o argumento do contribuinte que não teria recebido as planilhas com auto de infração. Apenas por amor ao debate, cabe destacar que, ainda que o sujeito não tivesse recebido as planilhas, e nada mudaria a verdade material dos fatos, ou seja, o contribuinte já estava de posse delas antes mesmo de ter recebido a auto de infração. Acrescente que na folha 410 também é informado ao autuado que, havendo necessidade de vista do processo, essa será concedida ao próprio sujeito passivo ou ao seu representante legal, devendo o interessado comparecer no endereço informado. Cumpre repisar que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previsto no artigo 10, e aqui eu reproduzo o artigo 59, que trata das nulidades, que não se encontram presentes no presente lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que seja requerida nulidade, sem razão recorrente quanto a tal arguição. Mérito. Advoga desacerto do auto de infração no que diz respeito aos valores dos depósitos bancários.
afirma que, ainda que desconhecido o procedimento pelo qual chegou ao valor de 1.204.770, isso é absolutamente despropositado. Alega que, conforme demonstrado, somente 30% da movimentação financeira de 3.400.000 lhe caberia, posto que desenvolve atividades rurais juntamente com os outros dois irmãos. Dessa forma, somente lhe caberia 1.190.000, correspondendo à sua participação de 30% na atividade. Complementa que não teria sido considerado no procedimento fiscal o valor da receita bruta da atividade rural por ele declarada, valor esse que não teria sido deduzido do total dos depósitos considerados como não comprovados. Acrescenta que no ano calendário objeto da autuação, a receita bruta da atividade rural por ele explorada, juntamente com os irmãos, teria totalizado 1.190.000, conforme entende confirmado pela autoridade lançadora na folha de continuação da auto-infração. Classifica como absurda a exigência da fiscalização, no sentido que os valores de cada nota fiscal de vendas esteja vinculado ou corresponda aos valores dos créditos apurados, com origem não comprovada. Cita jurisprudência, afirmando que não poderia a fiscalização simplesmente valer dos estados, compulsar os depósitos sem verificar nem diligenciar, efetuar o lançamento. Alude que o lançamento somente seria admissível quando provado o nexo causal entre os depósitos e o fato. E suscita também a inconstitucionalidade da Lei 10.174 e da Lei Complementar 105. E também cita a súmula 182 do estilo TRF. Aqui eu faço a aplicação da súmula 182, ressalto que a emissão de súmula é baseada na legislação já revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada. Faço aquele histórico sobre a tributação com base em movimentação financeira, né? Conforme explicitado, o objeto da tributação não foi o depósito, mas a omissão representada e utilizada pelo mesmo, sendo utilizado unicamente como instrumento de arbitramento. Cito a súmula CAF 26. Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade o poder e dever de considerar como rendimentos tributáveis. Quanto às alegações de que somente 30% da movimentação lhe caberia, dos 3.400.000, marcar aqui que estão sobrando um número aqui. Posto que desenvolve atividades rurais juntamente com os outros dois irmãos, somente lhe cabendo o valor de 1.190.933,20, correspondente à sua participação, cumpre os seguintes esclarecimentos. Conforme demonstrado na planilha de apuração dos créditos sem comprovação de origens, nas contas mantidas em conjunto, somente foram considerados valores correspondentes aos percentuais de participação do recorrente, em conformidade com os percentuais declarados em resposta às intimações. Também foi alegado que não teria sido considerado no procedimento fiscal o valor da receita bruta da atividade rural por ele declarada, valor esse que não teria sido deduzido. Ocorre que, relativamente a essas alegações, não foi apresentada documentação comprobatória das atividades rurais, de forma individualizada, conforme termos de intimação, como reprisar os fundamentos constantes na decisão dos fatos do auto de infração. Finalmente, foi apontado no julgamento de piso que deve haver a perfeita vinculação entre os depósitos e o fato econômico. Dos exames dos documentos apresentados, ainda na fase de auditoria, verificou-se que, após reiteradas solicitações, não foram comprovadas as origens dos recursos utilizados nas operações listadas em anexo ao termo de intimação fiscal. E tampouco o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que os valores oriundos da atividade rural eram depositados em uma das contas bancárias e, posteriormente, efetuada a partilha com depósito nas contas individuais de cada sócio. Verifica-se que, apesar de devidamente divertido quanto à ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado, limitou-se às mesmas argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente as comprovassem. Mesmo porque uma fonte, nos termos da legislação regentes, as determinações de individualização dos depósitos são, em regra, o seu data e valor, não sendo possível a comprovação caso não haja coincidência de data e valor, mesmo porque uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras formais ou informais. Assim, não cabe considerar como prova da origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra de forma individualizada e por meio de documentação idônea a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte. Também é citada pelo contribuinte a inconstitucionalidade da Lei 10.174 e da Lei Complementar 105. Eu estou citando aqui a súmula CAF número 2, que fala que não compete a esse conselho se pronunciar sobre inconstitucionalidade, mas também cito a decisão do STF, né, o tema 225, que fala que o artigo 6 da lei, Complementar 105, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza de igualdade entre os cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da despesa bancária para a fiscal, sendo lícito à administração tributária a solicitação dessa movimentação financeira. Ante todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento. Ok, obrigado, Mário. Bom, foi o seguinte, a gente faz, eu vou passar a votação, mas aí a gente faz mais um 62, tá? E encerra, porque amanhã a gente já começa com a sustentação oral, que tem uma sustentação oral prevista para o 63, tá? Então acho que fica bem assim. Então vamos encaminhar. Se alguém tem dúvida em relação a esse 61, eu peço para o Martim começar a votação, então, por favor, com suas razões, com o seu entendimento. Martim? Eu acompanho o relator. Ok. Também acompanho o relator. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então ficou item 61, negar provimento ao recurso. Vamos fazer o 62, encaminhamento. Pode começar, Mário? Obrigado, presidente. Questão de ordem. Não seria o caso de parar já a gravação nos 17h25? Essa defesa aqui é um pouquinho mais complexa, que ele alega um monte de nulidades. Ok, pode ser. Acho que então já 17h25 acho que vai esticar um pouquinho mais do que 45, talvez. Vai ser até 18 horas está resolvido. Não, então, mas podemos deixar isso para amanhã, já que a gente adiantou a pauta, correto? Então, eu vou pedir para encerrar a gravação. Então, foi julgado o último processo julgado, é o 61, né? Que foi negar provimento ao recurso. Ok? Peço para o apoio encerrar a gravação, por favor.